Da minha parte também está ok. Então vamos começar. Começando aqui o termo número 8, cujo tema o título no anexo consta como Lula, usina hidrelétrica de Jirau. Estamos aqui no dia 13 de dezembro de 2016, na Procuradoria-Geral da República, presente o colaborador Emílio Odebrecht, acompanhado de seus advogados. Tá. E os membros do Ministério Público. Em outros termos, foram feitas algumas advertências sobre o compromisso do colaborador de dizer a verdade. Vamos reiterar ela aqui, da importância de não só dizer a verdade, mas não omitir nenhum fato, porque isso pode acarretar em prejuízo aos benefícios do colaborador, que constam da Lei 12.850. Outro pedido que nós já fizemos aqui antes de começar a gravação, mas reiterando, é que os celulares sejam desligados, deixados fora do ambiente e é expressamente proibido fazer qualquer tipo de gravação, seja em áudio ou vídeo. A única gravação autorizada neste ato é a gravação oficial, que será encaminhada ao Supremo Tribunal Federal por ocasião do pedido de homologação da colaboração premiada. Dito isso, então vamos direto ao tema desse anexo, que está, o anexo 8, que está interligado com o anexo 7 e 6. No 6 o senhor fez um apanhado geral, no 7 o senhor tratou da usina de Santo Antônio, e agora no 8 é mais específico em relação à usina hidrelétrica de Jirau. Eu queria já começar com uma pergunta para o senhor. O senhor narrou nos outros depoimentos que qualquer problema relacionado a essas obras, o senhor e ao Lula pedir a intervenção dele e o auxílio dele para solucionar essas dificuldades, inclusive até para transpor obstáculos colocados por ministros do governo Lula, como a então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. O senhor também narrou aqui um episódio até aparentemente de menor monta, mas que influenciou toda a obra, que seria o caso dos bagres, do peixe bagre, que é um problema ambiental. A pergunta o senhor não tinha cargo executivo na empresa. Como é que era o trâmite dessa negociação? Por que era o senhor que tinha que levar isso ao Lula e quem que levava esse assunto para o senhor? Como é que era isso? Explica, por favor. Como eu disse no início, em relato lá no início, desde 2002, eu só fiquei como presidente do conselho, não era mais executivo da organização, e sempre dentro do espírito daquelas relações que eu não consegui transferir, seja para o Pedro Novis durante o período de gestão dele, seja para o Marcelo durante o período de gestão dele, eu continuei dando a eles e à equipe deles apoio quando eles precisavam de alguma coisa na pessoa, seja do Luiz Inácio Lula Silva, do Chaves e de lá do nosso angolano, exatamente, Zé Eduardo dos Santos. Então, Chaves Hugo Chaves. Venezuela. Então, isso era o que acontecia. Então, neste caso, por exemplo, do Rio Madeira, foi dentro desse contexto. Numa primeira fase, apoiando Novis, numa segunda fase, apoiando Marcelo. Mas como Marcelo era presidente da construtora Nordeste, ele estava envolvido também com Novis, quando Novis era o presidente da Odebrecht, do grupo. Por isso é que Marcelo se envolveu nesses assuntos do Rio Madeira em todas as etapas, mesmo no período que estava a Odebrecht sob gestão de Novis. Então quem levava essas demandas para o senhor levar ao presidente Lula foi uma parte o Marcelo. Exato, Marcelo e algumas vezes Novis, os dois, vamos dizer assim. Marcelo na qualidade de presidente. Durante o período que Novis estava como presidente, ele levava junto com Novis. Quando ele assumiu, aí ele levava sozinho. Ok. E especificamente com relação a Jirau, o que o senhor tem
O senhor lembra de alguma demanda dessa específica? Muito claro. Esse aí eu diria que me marcou muito. Por quê? Porque, primeiro, para poder ficar até entendido, quando a gente faz um estudo sobre um rio, a gente busca alocar aonde você pode colocar barragens para que a potencialidade do rio seja a máxima do ponto de vista de energia. Então você, quando esse rio aqui tem tal condição de gerar tanto de quilowatt-hora, dá para fazer 2, 3, 4 barragens, e onde ela potencializa o máximo de energia é colocando uma barragem aqui, outra barragem ali, outra. Isso eu estou simplificando, é um estudo técnico que se faz. Isso chegou-se a essa conclusão quando nós fizemos um estudo completo. Então a localização de Santo Antônio, a localização de Jirau e das outras já fazia parte da maximização do potencial energético do rio. Pronto. Quando houve Santo Antônio e depois houve Jirau, já dentro desse contexto, cada uma dentro daquilo que significava maximizar a energia do rio. Usar o máximo a potencialidade da energia do rio. O que é que aconteceu? Com apoio, antes, durante e depois da nossa ministra Dilma, a Tratbel, que já tinha pedido Santo Antônio para a gente, ela entrou nessa de Jirau conosco. Associada? Não, ela entrou concorrendo, mas ela feriu o edital. Ela entrou colocando a barragem 10, 15 quilômetros, se eu não me engano, a montante, foi a montante? A montante, onde isso significava ela poder gerar mais energia em Jirau, ter condições de, mas em detrimento do todo e das outras que não tem, inclusive de Santo Antônio. Isso ela fez e infringiu o edital por isso. E, no entanto, teve o apoio da Dilma pleno. A gente brigou, fui ao presidente, só não permiti um programa de uma ação judicial porque outros motivos não convinha naquele momento, até porque uma altura daquela a gente tinha consciência que existia uma potencialidade da Dilma vir a ser presidente. Então eu não estava, vamos dizer, orientei meu pessoal a não fazermos nenhuma ação judicial a respeito do assunto. Brigamos até um limite, eu fui e vou ler, se me permite, um parágrafo que eu considerei nesse anexo. O ex-presidente Lula chegou a se comprometer comigo de que buscaria reverter o resultado do leilão da usina de Jirau, depois que eu mostrei tudo isso aí, que eu fiz um pequeno resumo. Então o senhor mostrou essa questão de que a Tratbel havia infringido o edital, mudando a posição da localização da usina. A estrutura dele não, vamos dizer, não negava isso, que existiu, infringiu o edital, nada disso, e dava as outras justificativas que não tinha. Mostrou tudo isso para o Lula? Tudo. Por vezes, deixando claro que também entendia que a proposta da Tratbel Suez havia sido irregular. Contudo, preferiu não contrariar Dilma Rousseff. Até hoje, tenho dificuldade de compreender as razões que levaram Dilma Rousseff e equipe a atuar em benefício da Tratbel Suez. Então, apesar do Fora disso, dessa vez o Lula não... Isso foi que ano, esse aqui? Isso foi em 2008. 2008, a gente está falando 2008, do final do... Porque foi 1 ano ou 2 anos depois da licitação da Santo Antônio. Santo Antônio foi 2007, geral foi 2008. O mandato Lula ganhado de segundo mandato Lula. No mandato dele. Acabou em 2010, né? Isso. Tá. Que preço foi esse? Pois não, pode. A que preço foi esse acordo que a Dilma deu para a Tratbel? O senhor
Sabe a razão? A razão, não. Eu vou ter. E equipe atuar em benefício. Até hoje tenho dificuldade de compreender as razões que levaram Dilma Rousseff e a equipe a atuar em benefício da Tractel Suede. Agora o Lula... Tenho mesmo dificuldade. Quando o senhor foi falar com ele... Eu tenho pressuposição, e aprendi na minha vida, que pressuposição você não deve compartilhar, que é bem diferente de perceber é uma coisa, pressupor é outra. Então eu prefiro, vamos dizer, daí eu não ter colocado. Tá. Mas eu, sem dúvida nenhuma, até hoje é uma interrogação para mim. Mas o Lula, quando o senhor foi conversar com ele, ele falou que ia resolver ou já falou de cara que dessa vez não ia poder ajudar o senhor? Eu diria que ele ficou muito envergonhado, porque nem satisfação a mim ele deu. Essa é a realidade. Entendeu? Ele ficou realmente... O senhor pediu e ele não falou nada e depois o senhor cobrou? Não, ele falou. Falou. Ex-presidente Lula chegou a se comprometer comigo quando eu pedi a ele. Isso. Mas aí depois, de que buscaria reverter o resultado do leilão de geral. Por vezes, deixando claro que também entendia que a proposta havia sido irregular. Ele mesmo entendia que até pelo que ele recebia da estrutura dele. Contudo, preferiu não contrariar Dilma Rousseff. E não me deu satisfação. Eu também só tinha uma opção, entrar na justiça, que eu terminei não entrando. Nessa época eu já tinha minha sensibilidade quanto a ela vinha a ser presidente. Não vou brigar com o futuro presidente da República. Potencial futuro presidente da República. Essa foi a realidade, eu estou aqui abrindo meu coração. Então, a Tractel se sagrou vencedora nesse caso da construção da usina geral. Exatamente, e o Rio Madeira vai gerar menos energia do que deveria gerar. Essa é a realidade. E algum outro competidor não questionou isso? Quais eram os outros concorrentes nesse caso? Na realidade, no geral, terminou sendo nós dois só. Ah, Só. Eles com a Camargo, não foi? Isso. Com a Camargo e nós com o mesmo consórcio, Andrade e Furnas. Já está construída? Que pé que está essa já, as usinas praticamente. As duas estão concluídas praticamente. Todas as duas já estão gerando. Mas não tem alguém que, além da licitação em si, da contratação, essa questão de gerar menos energia, ninguém mais questionou isso? Algum outro ente, o ANEEL, alguém? Eu posso ser muito franco uma coisa. Aí eu estou falando como cidadão, como empresário. Nós tivemos uma destruição do setor elétrico brasileiro. Não é pela má fé, pela incompetência, pelo voluntarismo. Essa é a realidade. O brasileiro não percebe, infelizmente, tem essas dificuldades. E nesse ponto é que eu sempre, no contexto do que eu busquei fazer de colaboração, foi trazer também para vocês uma realidade de Brasil. Entendeu? E esse negócio, nós não temos noção do que houve de destruição de valor no programa energético brasileiro, que era uma obra-prima há 30, 40 anos atrás. Era um negócio, era um setor que eu diria respeitado, invejado até pelo primeiro mundo. Foi destruído em tudo. E a sociedade está pagando aí as consequências disso, com os preços fora de... O preço mais baixo que houve foi o nosso. De Santo Antônio, a nossa licitação foi o preço que fez com que a energia como um todo, média, reduzisse, porque foi o preço mais baixo em função do que nós conseguimos de equação na área ambiental e conseguimos de equação técnica, de engenharia, de produtividade, face ao tempo de estudo, etc., que trouxe a um valor de energia que fez com que a energia média brasileira baixasse. Isso hoje se jogou tudo fora. E nós todos estamos pagando uma energia que não tem sentido. Um país que gera
60%, mais de 60% hídrica. Era para termos a energia mais barata do mundo. Então foi destruído por capricho, por voluntarismo, por incompetência. Pronto, me desabafei, desculpa. Por voluntarismo de quem? Você consegue identificar? Já deixou claro. Né? Mais alguma coisa sobre esse tema? Você quer fazer? Você quer que eu responda? Você sabe identificar? Quer identificar? A líder desse processo todo está aí, né? Foi quem, eu não tenho dúvida nenhuma, eu nunca tive receio de colocar isso, porque eu sempre disse isso. Disse que ia acontecer porque nós sabíamos, tínhamos, nós levamos muito tempo, olha, foi a primeira, nossa organização, meu avô começou a gerar energia há 1920, nós estamos falando 90 anos atrás. Então foi sempre uma área que nós nos dedicamos muito. Eram usinas menores. Então, mas isso dava, vamos dizer, uma cultura dentro da casa muito diferenciada. Então, existe, e todo o processo da visão empresarial que é olhado ao setor. O maior problema aí foi o desrespeito a todas as questões técnicas ambientais, vamos dizer assim, e lógica, por exemplo, desse negócio de analisar um rio, você olha sempre a potencialidade para utilizar o máximo de energia que aquele rio pode. Sempre. Você não faz uma intervenção no rio sem olhar o conjunto. Você pode estar prejudicando o conjunto. Por isso que primeiro se faz o estudo completo de um rio, para depois ir fazendo gradativamente aquilo. A Tractibel, ela fez num local diferente, contrariando o edital? Fez. Por quê? Por incompetência ou por não, para ganhar concorrência, barato tirar o custo. É mais barato? Que não é nem baratear o custo, baratear o investimento, gerando mais energia. Porque, na realidade, ali gera mais energia. Ou seja, o que acontece é o seguinte, ela não gerava, se eu não me engano, mais 100 ou 200 megawatts mais. Só que esses 100, 200 megawatts, ela perdeu, né? Individualmente. Exatamente. Fazendo aquela mudança, você tirava mais ali, mas as outras, abaixo exatamente, você tinha uma perda maior do que aquilo que você ganhava ali. Santo Antônio ou Girau no Rio? Quem veio primeiro? No curso do Rio, não, no curso do Rio. Primeiro é Santo Antônio e depois é Girau. De Girau vem antes de Santo Antônio. O Rio passa por Girau primeiro, então exatamente, passa por Girau primeiro, depois por Santo Antônio. Então, e ainda precisam ser feitas, tem tá locada, etc., mais 2 ou 3, né? Uma na fronteira e outra no Rio. 2. Para cima do Rio. Para cima. Ainda são 2? São 2. Que vão gerar menos. Por conta dessa que está lá em cima. Exatamente. Então, tá, mais alguma coisa, senhores? Então vamos encerrar aqui o termo 8, dia 13 de dezembro de 2016, encerrando o termo de depoimento de colaboração número 8.